esperada há muito tempo, mas que mereceria, pelo seu conteúdo, uma reação do partido que desde o início exigiu que os esclarecimentos fossem dados e que a verdade fosse reposta. Vou começar por dizer o que me parece evidente. Esta foi uma das conferências de imprensa mais sofríveis dos últimos tempos, mas também acho que foi das mais sofríveis para a nossa democracia enquanto democracia. E a forma como alguém, de forma absolutamente ostensiva, quase com tiques de impunidade e de soberba, fazia declarações sobre coisas graves e sérias de forma absolutamente rudimentar, autoritária, respondendo ao que queria e não ao que era perguntado, mas poderia ao menos ter tido uma função, a de esclarecer aquilo que estava e está em investigação há algum tempo. É preciso recuar muito tempo na história das conferências de imprensa para se ouvir alguém dizer várias vezes: não cometi qualquer ilegalidade, mas referir várias que cometeu na mesma intervenção em que está a dizer que não cometeu qualquer ilegalidade. Não entreguei declarações de rendimentos porque ninguém me as pediu. Esta ficará para os anais da história democrática. Porque significa que alguém que tutela a transparência de outros não entrega uma declaração de rendimentos e património porque diz que o Tribunal Constitucional não lhe pediu. Mas depois já não era porque não lhe pediu, mas porque havia ameaças em revelar a sua morada. Estou na vida pública há alguns anos, fui candidato a Presidente da República 2 vezes, sou líder do maior partido da oposição. A política traz-nos dissabores, insegurança e ameaças. Não é por isso que podemos deixar de entregar declarações de rendimentos, de património, seja com morada ou não, porque os candidatos a Presidente da República têm que o fazer, os primeiros ministros têm que o fazer, os líderes da oposição têm que os fazer, não há razão nenhuma para que outro titular não o tenha que fazer. Há ameaças sobre magistrados, sobre políticos, sobre líderes da oposição, sobre primeiros ministros, que têm que entregar declaração de rendimentos. Aliás, o percurso de outros diretores que garantiram publicamente que não só entregaram as suas declarações, como todos os seus membros entregaram, e alertaram de que a própria Polícia Judiciária alertava para a necessidade de entregar essas declarações. É um pouco sofrível ver um Ministro da Administração Interna dizer que a culpa afinal é do Tribunal Constitucional, que não o notificou de que tinha, durante anos e anos e anos, que entregar essas declarações. Mas isso, juntamente com outras questões que evidentemente hoje só ficaram piores do ponto de vista da explicação, serão questões que a Justiça e outras entidades terão que avaliar. A explicação dada para o outro lado não é sofrível, é perigosa, pela sua falta de sentido e cabimento e pela sua falta de qualquer sentido de racionalidade. Vamos ver. Um material que, segundo o próprio Ministro, era muito caro destruir por duas razões. Pela sua dimensão e quantidade. A razão pela qual se tinha que pagar tanto para destruir este material perigoso era, cito, dimensão e quantidade. Portanto, muito material perigoso e em grande dimensão. Vai daí o que é que se lembra o então diretor da Polícia Judiciária. Apesar do material ser muito e perigoso, porquê é que não fica com ele um amigo dele que tem um outro lado, que tem uma empresa de construção? E então, apesar de ser um material perigoso, que era muito caro de destruir, ficou na rua, à frente de todos, com perigo real para as pessoas, durante não se sabe quanto tempo. Ou seja, a assunção de um material absolutamente perigoso, que era até para destruir caríssimo, acaba por ser levianamente posto numa entidade que o próprio por acaso conhece. E ali fica a expor a risco todas as outras pessoas durante não sei quanto tempo. É uma coisa um pouco incompreensível. E se tiver acontecido mais vezes, é muito grave. Isso significa que esta forma de decisão, como o Chega sempre disse, tem que ter escrutínio, e tem que ter escrutínio parlamentar. Porque a acontecer mais vezes, o que pode até nem ter acontecido, e haver aqui alguma relação especificamente privilegiada, mas não deixa de ser um enorme risco para a segurança pública que eu acho que ninguém compreendeu. Mais, a tentativa de mandar culpas para os atuais funcionários da PJ, ou anteriores, ou antigos dirigentes, dizendo quem lá está agora é que tem que explicar essa matéria. Eu só disse que era para fazer assim. Ou seja, eu só disse que era para cometer uma ilegalidade. O resto alguém tratou, e é com esses que têm que se ver agora.
A valentia não é só estar à frente de jornalistas, falar alto, dizer quem fala e quem não fala. A valentia é assumir responsabilidades quando é preciso assumir responsabilidades. Não é atirar culpas para os funcionários da PJ, para os inspectores da PJ, ou para aqueles que, por ordem sua, acabaram por ter que fazer esta decisão claramente ilegal e, evidentemente, desconexa e irresponsável. Na verdade, se tudo tivesse sido feito legalmente, e o Sr. Ministro não quis responder a isto, porque não estava a decisão no processo. Resposta do Ministro. Isso é uma mera irregularidade, não é aí que o problema está. Pergunto, a que outro político permitíamos isto? A que outro? A que outro político permitíamos que dissesse assim? Isso é uma mera pequena ilegalidade e irregularidade, não é aí que o problema está, cale-se e deixe-me continuar. A que outro permitiríamos? Porquê é que permitimos a este? Porquê é que permitimos que isto continue nestes termos? Finalmente, se a Polícia Judiciária sabia do outro lado e tinha sido uma decisão legal, porque o foi lá apreender quando soube que afinal o outro lado lá estava? Se era tudo legal e tinha tudo enquadramento normativo, interno e externo, então porque iria a correr a Polícia Judiciária a apreender esse outro lado, se ele estava devidamente e legalmente decidido e determinado. O resto ficará para os anais da história dos pagamentos em dinheiro feitos de forma faseada, igualmente ilegal, porque a lei assim o determina, a lei que este próprio Governo, aliás, tem no seu site, recomendo todos a verem, para verificar que lá fica muito claro que não se podem fazer pagamentos acima de 3.000 euros, mesmo de forma faseada em numerário. É uma ilegalidade claríssima, assumida pelo Ministro à frente de um país inteiro. Depois o Sr. Ministro, penso que se referia à nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo que tem um legado para defender e o que o defenderá. Estou certo que houve coisas boas, estou certo que houve dedicação, como diz o próprio, ao serviço público, mas isso não apaga, nem pode apagar, a responsabilização que também tem que existir e que só pode existir, percebemos agora, com os esclarecimentos que têm que ser dados de forma clara, precisa, e onde não poderá mandar calar os seus interlocutores, criar problemas no microfone, ou na audição, ou outro tipo de condicionamentos. Acho que esta foi, francamente, das piores conferências de imprensa que eu, como líder da oposição e como líder político, tive que assistir, mas tive, por dever de ofício. Mas acho que não foi nem o Chega que perdeu, acho que foi o país que perdeu uma oportunidade de esclarecimento e o Governo que perdeu uma oportunidade de decência. Permitam-me isto que não é de nenhuma conversa. É mesmo só uma intuição que tenho. Acho que o Presidente da República deve estar arrepiado, depois de ouvir esta conferência de imprensa. E acho que todos devem pôr a mão na consciência de porque é que chegámos aqui e permitimos que isto continue. O Sr. Primeiro-Ministro, o líder do Partido Socialista, porque é que permitem que isto continue? Acho que os esclarecimentos vão continuar a ter que ser exigidos, como tivemos hoje a oportunidade de esclarecer a todos. Deu entrada no Parlamento hoje uma comissão de inquérito putestativa, que se iniciará já no início dos trabalhos, e esta comissão parlamentar deverá esclarecer muitas destas questões que hoje deveriam ter sido esclarecidas e não foram esclarecidas. Nenhumas, francamente. Eu acho que ninguém que tenha olhado para esta conferência de imprensa hoje pode dizer, a menos que esteja politicamente completamente enviesado, pode dizer o Sr. Ministro, depois do que disse hoje, tem condições para continuar a ser Ministro da Administração Interna. Acho que foi tão inusitado, às vezes a roçar um pouco o ridículo, mas no que ao fundo diz respeito, com uma total falta de capacidade de explicação de coisas que, na verdade, se calhar, não têm explicação. Há depois outro nível de coisas, não é só a falta de explicação, é o que é grave. A tentativa de atirar responsabilidades para outros de uma coisa que ele próprio decidiu, a tentativa de dizer que as outras instituições é que falharam, não foi ele próprio, foi o Tribunal que não o notificou que tinha que ser feito assim. Tudo isto é um filme de muito má qualidade, muito má qualidade para a nossa democracia, por isso é que eu falei da mão na consciência. Francamente, eu não gosto porque cada um tem que assumir as suas responsabilidades e as pessoas falam se quiserem e quando quiserem. Mas eu penso que está a chegar o tempo em que o Sr. Presidente da República tem que ter aqui uma palavra, visto que parece que o Primeiro-Ministro não a quer ter e parece que, enfim, para lá do líder da oposição, ninguém a quer ter. Penso que o Sr. Presidente da República, francamente, terá que ter aqui uma palavra de determinação num cenário que eu, sinceramente, acho que é desprestígio absoluto da nossa democracia. Mas Luís Montenegro... Vimos hoje José Luís Carneiro em São Bento, pergunto-lhe se brevemente... Pergunta sobre o encontro entre José Luís Carneiro e Luís Montenegro. Quer dizer, eu já falei com o Sr. Presidente da República sobre isto. Não há penso que não há necessidade de uma reunião presencial para dizer ao Primeiro-Ministro, francamente, o que eu estou a dizer aqui e o que eu já disse ao país todo.
Acho que não havia nenhumas condições e até como o líder do PS reconheceu hoje ligeiramente, finalmente, ao fim deste tempo todo, a autoridade do Sr. Ministro está altamente fragilizada e o prestígio das instituições está irremediavelmente em curso. O grave disto, francamente, não é o Ministro ou a pessoa Luís Neves. O grave disto é o lodo em que isto coloca a democracia, a falta de critério, a falta de exigência, em que a partir daqui tudo é possível. Tudo é possível. Acho que nessas condições não é preciso que eu diga mais nada ao Sr. Primeiro-Ministro, que não isto, se quer ainda salvar a decência das instituições, tem que tomar uma decisão. E volto a dizê-lo também. E volto a dizê-lo nesta circunstância ainda mais séria para nós. Não se pode ter medo de nenhum poder em democracia. Em nenhum. E o Sr. Primeiro-Ministro tem que ter a capacidade de perceber que é o seu governo todo que está a ser arrastado para uma situação inexplicável e tem que tomar uma decisão. Portanto, acho que não preciso de nenhuma reunião para lhe dizer o óbvio. Este Sr. Ministro não tem nenhumas condições para continuar e penso que, se continuar, vai continuar a destruir a imagem do Estado. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito será chamada apenas Luís Neves? Nós ainda não fechámos o rol de pessoas a ouvir por uma razão. Agora a lei prevê que depois de entregue ela seja aceite, deferida pelo Presidente da Assembleia e depois haverá tempo para fazer esse rol de pessoas a ser ouvidas. Ainda não está determinado, era importante definir o objeto desta Comissão de Inquérito, isso foi feito já neste texto cuidadoso, como podem ver. Foi importante porque uma das questões que se levantava ou se levanta é precisamente a possibilidade que algumas decisões tenham sido politicamente condicionadas ou influenciáveis e isso tinha que estar também na Comissão de Inquérito. Por isso tivemos que ter esse cuidado. Haverá tempo, penso que após o deferimento da Comissão de Inquérito, para se definir exatamente quem é que tem que ser ouvido e aí penso que os contributos da sociedade civil também serão importantes. Uma lista de nomes pensável. Sim, temos uma lista de nomes, mas tal como vos indiquei esta comissão, o texto, gostaria de indicá-la quando já tivermos a lista fechada, até porque para ela não ser um cálculo fechado de uma coisa que depois ainda pode evoluir, é só essa a razão. Salientou há pouco que nesta conferência de imprensa Luís Neves responsabilizou alguns elementos da polícia. Luís Neves disponibilizou alguns elementos Não sei muito bem como é que informar. sobre a investigação. Aqui o microfone não falha, pode falar. Que algum compasso espera para a pergunta? Se este caso se arrastar, Se surgirem novos elementos sobre a investigação, corremos o risco de ter um conflito. se corremos o risco de ter algum conflito entre ter um ex-diretor da Polícia Judiciária e agora Ministro da Administração Interna. Eu não sei exatamente, eu acho que a resposta que não sei se foi combinada por Luís Neves com alguém ou não, temos ouvido várias pessoas que estavam na PJ naquela altura, até diretores e ex-diretores, que têm dito que não sabiam de nada disto, e eu tomo por boa a sua palavra, porque isto, pela sua dimensão, chama imediatamente à intuição de ilegalidade. Não é preciso sequer nenhum conhecimento jurídico para perceber que material perigoso que tem que se pagar tanto para destruir não pode estar no espaço público. Não é preciso nenhuma formulação especial. Tenho ouvido vários dizer que não sabiam nada disso. É evidente que não ficaram satisfeitos com o Luís Neves dizer, não, eles agora que se expliquem, que no fundo é o mesmo que dizer assim. O Chega e os seus jornalistas vão, mas é colocar questões agora a estes senhores que lá estão, porque eles é que têm que explicar. Eu decido. Depois, agora vão perguntar aos outros como é que executaram. Isto não é sério. Metem em causa o trabalho das pessoas, mas sobretudo metem em causa a nossa integridade como líder de uma organização. Porque no limite nós exigimos aos outros a responsabilidade que temos que ter numa organização como líder dos partidos, das organizações, etc. Mesmo quando a culpa ou a responsabilidade, e não é este o caso, porque aqui Luís Neves assumiu que foi ele que decidiu. Só que por hoje, perguntado pelos detalhes, então se decidiu, qual? Pergunta, por exemplo, como é que podia ser transportado em estrada um material perigoso sem qualquer ordem própria e um seguro próprio? Não é preciso ter conhecimento jurídico para saber que isto não é possível. Não se pode dizer de uma coisa dessas assim. Ligaram-me da Marinha, disseram, olha, pode pôr aqui, está bem, vai para lá. Olha, afinal leve isto daqui porque é perigoso. E vai para onde? Para o meio da rua. É perigoso estar na Marinha, mas não é perigoso estar no meio da rua, no outro lado de um construtor. Isto, desculpem lá usar a expressão, não cabe na cabeça de ninguém, não lembra o Careca. Não lembra o Careca, desculpem lá usar esta expressão. Isto é a coisa mais absurda que eu já ouvi em todos... Bem, entre outras, em democracia. Acho francamente, eu acho que não queremos continuar com este episódio de degradação. Apelo daqui hoje.